tema é triste, é pesado, né? Todo mundo revoltado. Esse caso causou um clamor também nas redes sociais. E, doutor José, é um caso que causa mesmo uma revolta, né, na sociedade, porque eu vou começar, claro, falando, né, com o senhor como especialista em segurança pública, um crime e uma barbárie, né, principalmente por ser um refugiado que veio para o Brasil esperando esse acolhimento, né, ele estava aqui desde 2014, e ele, não só ele, mas a família toda, né, e é um caso que choca. Sim, sem dúvida alguma, é uma barbárie, como você mesmo classificou, é um caso que choca toda a sociedade, tendo em vista que um imigrante, quando vem para o nosso país, quando ele escolhe um país em geral, ele espera ser acolhido por esse país, ele espera ter segurança e ele espera ter oportunidades de uma vida melhor, né? E quando isso acontece com um estrangeiro que busca abrigo aqui em nosso país, isso ganha repercussões internacionais e aí mancha também a imagem do Brasil lá fora, né? Mostra a barbárie que a gente está vivendo aqui na segurança pública no Rio de Janeiro e na maioria das capitais brasileiras. José Ricardo, o senhor concorda, como também especialista em segurança pública e morando aí no Rio, queria também sua visão sobre isso, né? Principalmente sobre essa população que é estrangeira e que é negra, e que a gente sabe, né, que grande parte dos negros são, infelizmente, acometidos pela violência numa proporção completamente absurda se a gente comparar a homens brancos, né? Sim, com certeza alguma. Se a gente pegar os dados de estatísticas de segurança pública, a gente vê que no Brasil, quais são as vítimas da violência e da criminalidade? São jovens, negros, pobres, de 18 a 29 anos. Exatamente o perfil que se encaixava esse rapaz que foi vítima. Então, o negro no Brasil ele é muito mais vitimado por questões raciais, por questões da pobreza, né? Ele é muito mais vítima da violência e da criminalidade do que outros cortes sociais, do que outros perfis sociais, né? E é sempre bom lembrar que esse rapaz ele veio de um país extremamente sofrido, né? Um país que vive em guerrilha há décadas. Eu conheço a República Democrática do Congo, estive lá algumas vezes a trabalho, e é uma situação que eles vivem extremamente horrível, né? Lá eles já são discriminados, porque, você tem uma ideia, o Congo tem 32 etnias. Então, se ele fosse de uma etnia mais nobre, ele não seria discriminado. Mas, para ele ser refugiado, ele era de uma etnia que já era perseguida em seu próprio país. Então, ele vem para cá e continua sofrendo a discriminação e continua sofrendo preconceito aqui, uma nação que deveria ter acolhido ele como um filho, né? Como mais um cidadão brasileiro, né? Isso realmente é muito desagradável ver uma vida em que a vida de milhões de pessoas, né, milhares de pessoas. Hoje o Brasil tem cerca de 60 mil refugiados oficiais, né, de diversos países, né? De congoleses são cerca de 1.000 refugiados oficiais no Brasil. Só que esse número é muito maior, a gente sabe disso, que tem os não oficiais que estão aqui. E essas pessoas estão aqui totalmente sem amparo nenhum do governo, do Estado, né? O Estado, como se só, não estou falando de governo estadual, federal ou municipal, estou falando do Estado, da sociedade brasileira como um todo, né? De nós mesmos aqui. Parece que são pessoas invisíveis à sociedade, né? E quando acontece uma crueldade dessa, a gente acaba vendo o que há de pior, infelizmente. Inclusive, José, viralizou, né, na internet, em algumas entrevistas também, um familiar dizendo justamente isso. Ele saiu do país dele porque se sentia ameaçado, porque não se sentia seguro e poderia morrer dessa forma que ele morreu aqui, né? Exatamente. Ele vir morrer aqui no Brasil de algo que é normal em um país como o Congo é uma aberração, né? A gente é tido como uma grande sociedade, uma sociedade evoluída, um país extremamente evoluído, e a gente permite essa barbárie, a gente não pode permitir isso. A gente tem que dar um recado à sociedade, um recado ao mundo, de que isso não se repetirá em território brasileiro. Queria que você falasse um pouquinho da importância de cada cidadão cobrar, né, uma punição e que esse caso não seja esquecido, né? Porque fica nas manchetes, né, as manchetes dos jornais internacionais, nacionais, e daqui 1 ano, 2, a gente não sabe se alguém ainda está preso, se quem respondeu de fato pelo crime. É verdade. Esse caso, como é um caso de repercussão, é o que eu disse, ele deve servir como exemplo para que a gente mostre para a sociedade brasileira e internacional que nós somos capazes de punir quando acontece uma barbaridade desse nível.
lembrando que esse caso só ganhou repercussão porque era um refugiado e ele foi covardemente espancado numa praia que é um dos cartões postais do Rio de Janeiro. Por isso que ganhou repercussão. Mas casos semelhantes a esse acontecem diariamente com jovens negros e pobres nas periferias, nas comunidades ocupadas pelo tráfico de drogas. Isso acontece diariamente, né? E não ganha as câmeras, não ganham as ruas, né? Não ganham os holofotes. Então, esse caso deve servir como exemplo também para isso, para que o Estado, né, a sociedade, impeça que esses crimes continuem acontecendo, que nossos jovens de 18 a 29 anos continuem, deixem de ser exterminados da forma que eles são exterminados pelo crime organizado nas comunidades espalhadas pelo Rio de Janeiro, né? Então, é um caso que está servindo de exemplo, de repercussão, ganhou o mundo, e eu certamente acredito que vai ser uma bandeira a partir de agora, vai ser o nome desse rapaz vai ser eternizado como um símbolo de combate ao extermínio de jovens negros no Brasil. Assim como aconteceu com George Floyd nos Estados Unidos, a gente deve se louvar nesse caso cruel que aconteceu aqui e levantar essa bandeira para que isso não continue acontecendo com os nossos jovens negros e pobres.